Faça fácil. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem o aro de papelão. Aqueles que os malabaristas jogam no picadeiro. Mas não é o deles não, porque o deles é de plástico, mas eu vou ensinar vocês a fazerem com papelão. Para isso nós vamos precisar de 3 plaquinhas dessa de papelão para fazer o nosso aro aqui dentro e depois recortar. Essas placas elas têm que ter pelo menos a medida de 36 centímetros de largura por 36 de comprimento, tá? Então é um quadrado, 36 por 36. Essa minha é retangular, então ela é maior, mas não importa, o lado menor dela tem 36 centímetros, tá bom? Então nós vamos precisar 3 placas dessa de papelão para poder fazer um aro. Se o papelão for bem resistente e bem forte, 2 placas já é o suficiente. Mas como esse não é tão resistente, nós vamos usar 3 placas, tá bom? Para cada aro. Continuando, vamos precisar também de uma tesourinha sem ponta, fitas, que pode ser fita crepe, fita isolante ou aquela fita transparente que você tem aí na sua casa, uma régua, uma canetinha e um lápis. Pode-se também usar canetinhas coloridas para depois decorar o seu aro, um compasso, mas se você não tiver o compasso aí não tem problema, eu vou ensinar a fazer o aro, desenhar o aro aqui no papelão usando somente barbante e uma cola, tá bom? Então eu vou começar justamente com barbante para a gente poder desenhar o aro aqui nesse papelão. Começo fazendo assim, primeiro eu vou dar um laço na ponta dele, dar um nó para deixar um laço na ponta do barbante. Então, você vai fazer isso aí também no barbante que você tiver, deixando um laço. Se for pequenininho o laço, melhor, tá? Porque a gente só vai precisar colocar a ponta de uma caneta aqui dentro. A sobra que ficar de barbante, nós podemos cortar fora depois de dado o laço, tá bom? Pronto, essa sobrinha pode jogar fora. Agora, eu vou precisar cortar um pedaço desse barbante. Aqui no meu, eu vou colocar aqui, ó, cortar essa régua tem 20 centímetros. Eu vou cortar esse barbante com, além dos 20 centímetros, um pouco mais de 20 centímetros aí, tá? Vou fazer a mesma coisa no barbante novamente. Vou dar um laço e vou cortar um pedaço dele, só que menor. Eu já deixei um pedaço pronto cortado. Está aqui, ó, um laço feito no barbante e um pedaço menor que o primeiro. É igual ao primeiro, só que um comprimento menor. E agora vem uma parte importante. Com o barbante pequeno por baixo, eu vou colocar o barbante grande por cima, bem próximo o pequeno, o nó, o laço do barbante pequeno bem próximo ao barbante grande, e eu vou usar esse barbante pequeno para dar um nó bem apertado em cima do barbante grande. Lembrando que eu vou prender então o barbante pequeno ao barbante grande, dando um nó, mas eu só uso as pontas do barbante pequeno. Vocês já vão entender por quê, ó. Então, dá um nó bem forte, tá? E vou dar outro nó para que ele não solte de jeito nenhum. Pronto. Feito isso, eu vou pegar do barbante pequeno e cortar a sobra. Feito, cortada a sobra, então nós vamos ver lá o barbante grande de novo e o barbante pequeno amarrado pertinho ali, o laço dele pertinho do barbante grande. Isso é interessante por quê? Porque o barbante pequeno agora, ele corre sobre o barbante grande, ó. E é isso que vai fazer com que sirva o barbante como um compasso. Agora, nós podemos fazer o círculo. Para isso, se vocês repararem aqui no papelão, eu já deixei riscado aqui com a minha régua as medidas de 16 centímetros, que é a medida maior, e a medida de 12,5, que é a medida menor. Se eu fizer aqui o giro, vocês vão ver que ele vai ficar justamente aqui esta medida, 16 do centro até fora e 12,5 até a parte de dentro. Bom, vamos fazer então agora da seguinte forma. Coloco o lápis aqui como se fosse a ponta seca em qualquer uma das duas, tá? E eu vou esticar o barbante até ele chegar na medida do que eu quero fazer o círculo. Então tá aqui, vou pegar a canetinha, colocar aqui, ó. Pronto.
Posso girar agora o barbante e você vai ver que ele vai ficar certinho aí o seu círculo com a parte de dentro. A mesma coisa eu vou fazer com o de fora. Eu vou esticar o barbante grande até ele chegar na medida do de fora. Coloca a canetinha aqui na ponta e nós vamos agora marcar o lado de fora. Olha lá, ó. Nós vamos fazer o círculo externo, que é justamente o círculo externo do nosso aro. Olha como fica bonitinho, ó. Fica certinho. Só fazer direitinho, ó lá. Certinho o nosso aro de papelão. Pronto, agora não vamos mais usar o compasso de corda e nem as canetinhas, porque agora mão à obra. Nós vamos cortar aqui o nosso papelão para cortar o aro de fora, a parte de fora do aro. Vou cortar toda a volta, tá? Eu já ganhei tempo aqui e eu já deixei o meu aro cortadinho, ó. Vocês estão vendo que aqui dentro do aro tem um monte de pedacinhos que parecem pedaços de pizza, porque eu vou ter que tirar esse lado de dentro, esse miolo de dentro do papelão. Para isso eu peguei no início a minha tesourinha, eu fiz um furo bem grande no meio, não precisa ser preciso, mas bem grande. Peguei a minha tesourinha e cortei várias vezes assim até chegar nesse desenho que está circular de dentro, várias vezes. Aí é fácil, eu vou virando ele, e aí vai ficar bem simples e você vai tirando cada um desses pedacinhos da pizza dessa forma assim. Cada pedacinho que sai, você vai aumentando esse espaço vazio dentro do seu papelão. Ao final, já deixei pronto também, você vai ter um aro assim, ó. Agora é um momento importante, que eu vou juntar 3 aros. E olhando para cima da folha do papel, você vai ver uma série de linhas paralelas. Essas linhas, se eu olhasse por dentro, eu abri aqui um papelão para vocês verem, elas têm um monte de ondinhas dentro do papelão. Essas ondinhas, elas vão ser importantes para dar resistência ao nosso aro. O primeiro aro, eu vou colocar eles orientados, assim, com as ondinhas nesse sentido. O próximo aro de papelão, que eu já deixei pronto, eu vou colocar elas não nesse sentido, mas para o lado. E você consegue olhando pela superfície, não precisa abrir. Você vai olhar pela superfície. E o outro eu vou colocar também de forma que ele não bata com nenhum. Então, este ficou assim, o outro ficou para lá e o outro, a ondinha, ficou para lá. Então, para lá, para cá e o outro na horizontal. Feito isso agora, é só pegar a fita crepe e juntar tudo. Então eu vou pegar a fita crepe e eu vou juntar um aro ao outro, dando a volta toda. Olha, pode juntar o aro dando a volta toda no aro. Então você vai girando e vai passando a fita crepe. Gira mais um pouquinho e passa a fita crepe. Isso de forma a você juntar todos os 3 aros como se fossem um aro somente. Corta a sobra ao final, claro, eu não fiz tudo, né? Eu fiz só uma partezinha dele, mas você vai fazer isso a volta toda. Depois que a volta toda estiver pronta, o seu aro de papelão está finalizado. Se você fez com fita crepe, você pode pegar as canetinhas e pode desenhar sobre eles. Se for a fita isolante, ele já está finalizado porque vai ter a cor da fita isolante que você passar aqui para fechar ele. Se gostaram, dê lá um curtir nas nossas páginas no Instagram, no Facebook e no YouTube. Um beijo a todos e brinquem bastante aí. Até a próxima. Tchau, pessoal!